Amém. Meus amados, a paz do Senhor. Oração bem rápida, né? Amém. Quem está feliz com Jesus? Amém. Lucas capítulo 22, versículos 14 a 20. E chegada a hora, pôs-se à mesa e com ele os 12 apóstolos. E disse-lhes: desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça. Porque vos digo que não a comerei, mas até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice e havendo dado graças, disse: tomai-o e reparti-o entre vós. Porque vos digo que já não beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Quem diz amém? Amém. Meus amados, todas as vezes que nós nos reunimos para a Santa Ceia do Senhor, nós sempre vamos agregar a relação com a Páscoa judaica. Por quê? Porque foi depois da celebração da Páscoa que o Senhor Jesus institui a ceia do Senhor. Haja vista que Ele é o Cordeiro da Páscoa. Todos os evangelhos, tanto os sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, e o evangelho de João, registram a passagem da última ceia. Se bem com algumas diferenças nas nuances, não no fato, mas no relato escriturístico. O ato acontece, é real. Jesus, dentro do seu ministério público, havia já ensinado aos seus discípulos que haveria um tempo necessário, oportuno, para que ele fosse entregue como propiciação pelos pecados. Eles até então não entendem o porquê e como se darão as coisas. O reino que Jesus veio trazer não é um reino humano, a gerência não é humana, o rei não tem princípios humanos, a ética do reino é diferente. É um reino estabelecido aqui na terra, mas que a gerência dele tem que ser do céu. Jesus disse: seja feita a vossa vontade, assim na terra como ela é no céu. O reino não se vê, não se toca, não se percebe visivelmente. O reino, ele se sente interiormente. O reino é uma capacidade de sentir o transcendental dentro de si, e sentindo dentro de si pode expressar através de ações, de palavras, de comportamento, de princípio. Então é a morada do céu que vem e desce aqui na terra, que gerencia a nossa vida, que abre o leque para uma visão celestial. Que aqueles que estão no reino, a ética deste reino é diferente. Jesus disse: no reino o primeiro é o último é o primeiro. O Senhor é como aquele que serve. E Jesus falou isso em João no capítulo 13. Então nós temos o relato lucano da ceia do Senhor. Lucas vai trazer
algumas nuances que os outros não trazem em si, que são pontos fundamentais, necessários, para que nós entendamos o que se passou realmente dentro do ambiente da ceia do Senhor. Os irmãos sabem que Jesus, ele vai mandar preparar a Páscoa. A Páscoa, ela está no livro do Êxodo, capítulo 12, versículo de 1 a 11. Os irmãos sabem que Deus, para livrar o povo de Israel do Egito, ele promove 10 pragas, começando na primeira praga, que toda a água do Egito, do rio, das casas, as águas dos potes, elas se transformou em sangue. E aquele sangue depois apodrece e exala um mau cheiro. Porque Faraó havia oprimido o povo de Israel, e Moisés é chamado como interlocutor entre o povo e Deus. Moisés agora é a boca de Deus falando para o povo. Deus vai se utilizar da boca de Moisés, e pela inspiração divina, o que Deus fala em cima, Moisés transmite embaixo. O que Deus diz em cima, aqui na terra Moisés assina, e Deus categoricamente confirma. Moisés vai fazer seus reclames a Deus. Ele disse que era um homem de língua pesada, e algumas pessoas falam que Moisés era gago. Eu não acredito nisso. O pesar da língua era pelo descostume que ele passou 40 anos sem estar dentro da vivência das ciências do Egito. Aí Deus diz: Moisés, quem fez a boca, ou quem pode produzir palavras? Ele chama Arão para o auxiliar. Todos nós que temos liderança, nós precisamos de auxiliadores, de pessoas que estejam ao nosso lado, de pessoas que possam estar conosco a cada instante. Nós não podemos trabalhar só. Aí Deus disse: Arão, o teu irmão, será a tua boca falando. Agora você não, Moisés. Você, quando abrir a sua boca, sou eu que falo através da sua boca. Eu falo por você, você fala para Arão, Arão fala para o povo. Glórias a Jesus. 10 pragas. Na última praga, a praga dos primogênitos, Deus vai dar ordens expressas a Moisés e Arão no Egito. Moisés disse: Moisés e Arão, reúna toda a congregação e vocês irão transmitir as minhas instruções. O anjo da morte vai passar meia-noite na terra do Egito e vai matar o primogênito do homem e dos animais. Mas nas vossas casas será diferente. Vocês vão pregar um cordeiro no dia 10 de Abibe, que era então um mês, entre março e abril. Vocês vão guardá-lo em vossas casas até o dia 14 deste mesmo mês. Vocês vão pegar o cordeiro sem mácula, um cordeiro ou um cabrito de 1 ano para baixo, vocês levam para suas casas e vocês guardam este cordeiro ou este cabrito. Quando chegar a tardezinha do dia 14 de Nisan, vocês vão pegar, vão imolar este cordeiro. Se a casa for pequena, vocês têm que chamar o vizinho do lado para estarem com vocês. Agora, vocês pegam um cordeiro, colocam o sangue dele em uma bacia, e depois vocês vão comê-lo. Não podem comer cozinhado, vocês têm que comer assado. E tem que comer tudo, Moisés. Você come a fressura, que são as vísceras do carneiro. Vocês vão comer também os pés e a cabeça, assado. Não deixa nada para o dia seguinte. Então vocês vão comer, vocês vão pegar o sangue deste cordeiro. Vocês vão chegar nas ombreiras da casa
e na verga, vocês pegam o isopo, molha no sangue e passa nas ombreiras e na verga da porta. Vocês vão comer da seguinte maneira: vão comer os vossos lombos cingidos, sapatos nos pés, cajado na mão, e vão comer apressado, porque esta é a Páscoa do Senhor. Quando o anjo da morte vier e ver o sangue estampado em vossas casas, eles vai passar por cima. Esta é a Páscoa do Senhor, e vocês vão celebrar de geração em geração. Quando os vossos filhos vos perguntarem o que é isto, e vocês vão dizer: foi o grande livramento que Deus nos deu na terra do Egito. Glórias a Jesus. A Páscoa. A Páscoa é uma cerimônia religiosa que traz seus símbolos e as suas metáforas. O cordeiro sem mácula, sem defeito, está representando a pessoa de Cristo. É o que o que João registra no seu evangelho, no capítulo 1, versículo 29. João disse: estava do outro lado do Jordão, em Betibara, batizando. As pessoas vêm ao encontro dele para serem batizadas. A João abre a boca e diz: no meio de vocês tem um que é mais poderoso do que eu. Ele é poderoso porque veio depois de mim, e ele é antes de mim também. Então ele é antes e é depois. E eu que batizo, que sou profeta, não sou digno de desatar as alparcas das suas sandálias. Aí João diz: no outro dia, a multidão chega, Jesus está no meio da multidão. Aí João diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Glórias a Jesus. Aleluia. A Páscoa é uma libertação da opressão do mundo, das tristezas, das mágoas, das desilusões. Deus disse para Moisés, lá em Êxodo capítulo 12, o cordeiro vai ser comido com ervas amargas. A Bíblia não especifica que ervas são essas, mas o Talmud, o registro da tradição rabínica, vai dizer que os judeus, os israelitas, comiam lá a Páscoa, colocando para comer junto chicória, dente de leão e mastruço, ervas amargas. Eu já falei que a religiosidade tem símbolos e tem metáforas. As ervas amargas, elas vão simbolizar, vai trazer a metáfora do sofrimento daqueles que estão à mercê deste mundo, que estão desiludidos da vida, que não têm perspectiva nenhuma, que não têm alento no coração, que para ter alegria precisa tomar um copo de cerveja, uma garrafa de 51, que precisa tomar drogas, que precisa fumar isso e aquilo, que precisa se prostituir, que precisa entrar no sexo, no devaneio da vida. Mas Jesus, quando institui a Páscoa, essas ervas amargas da vida, que não traz alegria, não traz satisfação, que a lacuna do coração não preenche, Deus estava dizendo: vocês, quando lembrarem comer a Páscoa, vocês vão lembrar que vocês viveram 400 anos aprisionados, trabalhado pelos exatores, mas que agora o vosso Deus deu libertação, e vocês podem cantar o hino da vitória na presença de Deus. Aleluia. Agora Lucas vai registrar
a última semana de Jesus com os seus discípulos. Se os irmãos leem o registro dos outros evangelistas, eles não vão falar quem foi que preparou a Páscoa, mas Lucas fala. Lucas vai trazer o relato, o registro daqueles que prepararam a Páscoa, que foi Pedro e João. Lucas capítulo 22, versículo 8. E mandou a Pedro e a João, dizendo: Ide, preparai-nos a Páscoa, para que a comamos. Primeiro detalhe de Lucas. Segunda coisa que Lucas vai transmitir: as comoventes palavras de Jesus quando estava reclinado à mesa para a Páscoa. Lucas capítulo 22, versículo 15. E disse-lhes: desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que pereça. Eles não têm ciência do que vai acontecer logo, logo. Eles estão confusos. Eles não têm a ideia do que vai acontecer dali por diante. Jesus está dizendo que vai perecer, que vai morrer, que vai ser entregue pelos malfeitores, que vai padecer, mas eles não entendem. Nós vamos ver depois que eles não estão entendendo nada. Jesus está falando do reino, e eles acham que o reino é aqui, que o reino é que eles vão poder ter lugares de honra dentro desse reino terreno. Aleluia. Aí Lucas vai registrar na mesa da Santa Ceia, da Páscoa, que eles não entendem, uma competição entre eles. Lucas capítulo 22, versículo 24. E houve também entre eles contenda sobre qual deles parecia ser o maior. Jesus está celebrando a Páscoa, vai celebrar a ceia do Senhor. Ele é o Cordeiro Pascal. Ele vai ser entregue para ser crucificado, humilhado, cuspido, execrado. E eles estão brigando, discutindo qual deles seria o maior no reino. O que é que eu aprendo com isso, irmãos? Eu aprendo que quando nós estamos na casa do Senhor para a Santa Ceia, o meu sentimento, o nosso sentimento é de que Deus nos resgatou como pecadores vorazes, que hoje nós estamos aqui nesta noite pela graça, pela misericórdia, pelo sangue que verteu na cruz. O meu sentimento é de humilhação, de consternação, de dizer: Senhor, eu só estou aqui nesta noite porque o teu sangue me tornou puro e digno de participar deste ato pelo teu sacrifício. Glórias a Jesus. E não discutir quem vai ser o maior. Só Lucas vai registrar o consolo do anjo e o sangue que verte como grandes gotas de sangue. Lucas capítulo 22, versículo 43 e 44. E apareceu-lhe um anjo do céu, que o fortalecia, ou seja, o anjo veio para estar junto da agonia de Jesus. Jesus está em agonia, irmãos. Jesus sabe que ele vai ser escarnecido, que ele vai ser humilhado, que ele vai participar de um sacrifício terrível, do vitupério das pessoas, de menear as cabeças. Ele sabe que vai ser humilhado, ultrajado, desmoralizado. Ele não tem pecado, mas ele está sendo oferecido por pecadores.
de pessoas que mereciam um castigo eterno, do homem que pecou no Éden, que tinha tudo a seu favor, mas em detrimento a isso achou melhor ultrajar aquilo que Deus deu de melhor para ele, e se rebela contra Deus, que deixa um princípio, que deixa uma felicidade eterna, com pessoas que conviveram em nosso meio, que cantaram, que pregaram, que profetizaram, que foram batizadas com o Espírito Santo e com fogo, de pessoas que tiveram o privilégio de contemplar coisas transcendentais, que sentiu o calor do Espírito, que o coração foi afogueado pela presença da Trindade Santa, que Deus deu sonhos, revelações, que Deus fez promessas, que Deus cumpriu promessas, que Deus curou, levantou de enfermidade sem cura, e Deus tocou e a enfermidade foi embora, que viram essas coisas todas. Jesus está no Getsemane, o lugar da prensa de azeite, aonde as oliveiras, as azeitonas eram maceradas com grandes pedras. Jesus agora, ele vai ser macerado, vai ser pisado, moído, trilhado, aleluia. O Getsemane para ele traz um aspecto de convivência que ele sempre procurou para orar, para interceder a Deus, mas naquele dia diferente, ele sabe que ele vai para a cruz, ele sabe que vai ser chicoteado, ele sabe que vai para o madeiro, ele sabe que vai se oferecer como sacrifício vivo. Aí a Bíblia diz, versículo 44, e posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Aleluia. Os irmãos podem imaginar a agonia de Jesus no Getsemane. A Santa Ceia, irmãos, ela traz em nossas reminiscências imagens vívidas de Cristo que sofreu pelos nossos pecados. Que você só está hoje aqui por causa de um projeto e uma promessa de Deus, que nunca falhou, que nunca caiu por terra, glórias a Jesus. Jesus está sofrendo, e o processo que Jesus passa, segundo a medicina, que chama de hematridose, que é uma agonia profunda psicológica e física, que ele começa a colocar e exudar pelos poros sangue, e Lucas diz que é grandes gotas de sangue que caía até o chão, glórias a Jesus. Que havia convidado os seus discípulos para orar com ele, mas eles dormiram, não foram. Eu aprendo com isso que todos nós temos um momento de solidão diante de Deus, que a família não está perto de nós, nós estamos no meio e estamos sozinhos, que sofremos sós, que choramos sozinho, que tudo que nos faça são incompreensões. Mas Jesus, irmãos, ele é fiel. E João disse que ele ama todos eles e ama até o último momento. Glórias a Jesus. Todos os evangelistas vão registrar a negação de Pedro, mas só Lucas vai registrar o olhar de Jesus. Lucas capítulo 22, versículo 61. Pedro vai negar Jesus 3 vezes.
Mas só Lucas vai dizer, quando Pedro nega 3 vezes, aí Lucas registra. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do seu Senhor, como lhe havia dito, antes que o galo cante hoje, 3 vezes me negarás. Aleluia. Irmão, quando Jesus, ele coloca o olhar na gente, meu querido, minha querida, não tem como lembrar de tudo que Jesus tem falado para os nossos corações, aleluia. Que aprove a Deus nesta noite de Santa Ceia, Ele voltar o seu olhar para você e dizer para você, você era perdido, não tinha solução, o seu destino era o inferno, mas eu fui para a cruz para lhe resgatar, lhe colocar como uma nova criatura, e você nesta noite pode glorificar o nome do Senhor. Aleluia! Os irmãos sabem que na Páscoa era colocado pães sem fermento, os pães ázimos. Não é este pão que nós temos hoje, o pão francês, que você aperta, fica somente uma capinha. Não é aquele pão de ar. O pão sem fermento é um pão fino, consistente. O fermento fala de corrupção, de detrimento. O fermento fala de pecado, de corrupção. Na Santa Ceia tinha os pães ázimos. Na verdade, a festa dos pães ázimos era agregada com a Páscoa. A Páscoa, o cordeiro era tirado no dia 10 de Nisan. Nisan foi um mês tido depois do cativeiro. Os judeus têm 2 calendários, um religioso e um civil. O religioso se celebra no mês de Nisan, entre março e abril. E o religioso celebra-se lá no mês de setembro e outubro, o mês de Tisri. Então, o primeiro mês, Nisan, mês sagrado, é o ano sagrado do judeu. E lá na frente, no mês de Tisri, entre setembro e outubro, é o que ele chama de hoje de Rosh Hashanah, o cabeça do ano, o ano novo judaico. Os judeus não celebram ano novo como nós celebramos, o calendário dele é totalmente diferente. Então, Jesus estava junto com os pães ázimos ali. Depois do dia 14 de Nisan, de 14 ao dia 21, 7 dias, ele celebrava a festa dos pães ázimos, que depois foi juntando e ficou somente uma festa. Então os pães ázimos que estavam naquela hora da Santa Ceia, simboliza a purificação, simboliza aquilo que nós deixamos no mundo lá fora, a corrupção, a mentira, o roubo, o adultério, a bebedice, tudo que não presta. Nós fizemos um pacote, colocamos nos pés de Jesus e ele nos fez uma nova criatura na presença do Senhor. Semana retrasada eu tive o privilégio e o prazer de visitar um amigo querido, uma pessoa do coração, um irmão que me trouxe muitas alegrias. Mas os reveses da vida, irmão, levou ele a se afastar do caminho do Senhor. Ele entrou em depressão, se enveredou por caminhos espinhosos, terríveis, perdeu a graça de Deus. E eu estive na casa dele com outro pastor. Ele estava debilitado, com semblante caído. Irmãos, quem perde Jesus da vida, irmãos, a vida se torna uma miséria, uma desgraça. Há um hino que diz, com Jesus nós temos tudo. Se Jesus estiver na nossa vida, pode faltar dinheiro, faltar tudo. Nós somos mais do que vencedores na presença do Senhor. Não deixe Jesus por nada. Jesus é nossa alegria, Jesus é nosso gozo, Jesus é a nossa felicidade. Glórias a Jesus. Nós conversamos com ele e a gente perguntou para ele, o senhor não quer voltar para Cristo? Ele disse, não posso. Por quê? Ele disse, porque minha vida está uma bagunça. Eu preciso me consertar com Deus, é tanta coisa errada. Eu disse, vamos fazer um propósito. Ele estava com a camisona por fora.
Eu disse, vamos fazer um propósito, pega tudo isso que não presta, coloca numa sacola, num saco, joga nos pés de Jesus. Jesus quer te fazer de novo. Jesus quer te refazer outra vez. Quer colocar a alegria do Espírito Santo. E ele diz, eu quero. Ele se ajoelhou, nós oramos por ele. Uma semana depois, eu me encontrei com ele todo barbado, cabelo penteado, vestido. Eu disse, Jesus, tu és fiel, fiel, fiel. A Páscoa, libertação do Egito. Glórias a Jesus. O apóstolo Paulo, ele vai condensar de forma sistemática a relação de Cordeiro Pascal e de Cristo. A Páscoa para os judeus, irmãos, era a festa mais sagrada do ano religioso. Acredita-se que em Jerusalém tinha mais de 100 mil pessoas para a festa da Páscoa. A alegria do judeu e a tristeza dos romanos. Por quê? Porque toda Páscoa, os judeus estavam apinhados em Jerusalém. E o rei e o governador temiam. Tanto é que Herodes, o rei, e Pôncio Pilatos, governador, não estavam em Tiberíades, não estavam em Cesareia Marítima, eles estavam em Jerusalém, porque eles tinham medo do motim. Alguém podia assim surgir no meio e querer fazer alguma coisa, e eles temiam, estavam lá com os guardas, eles estavam lá para aplacar qualquer situação, mas a Bíblia diz que eles estavam tramando tanto o sinédrio como o poderio romano de tirar a vida de Jesus. Jesus para eles era um agitador. Jesus para eles era a pessoa que causava tumulto no meio da multidão. Por quê? Porque as pessoas chamavam dele de rei, de senhor. Aleluia. Aí Paulo vai fazer essa analogia entre a Páscoa do Antigo Testamento e Jesus como Cordeiro Pascal. Aí Paulo vai escrever a sua primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 5, versículos 7 e 8. Vê o que Jesus diz. Purificai-vos, pois, falando conosco, do fermento velho, dos maus costumes, daquilo que nós deixamos para trás, da lavagem do Espírito que nós recebemos. A nossa mente foi transformada, Paulo escrevendo aos Romanos no capítulo 12. Nós estamos purificados das coisas do mundo. O mundo existe, o mundo é real, o mundo é corrupto e corruptor. Mas nós tiramos de nós o fermento velho. A gente não está mais agregado a este mundo. A gente não compartilha mais das atrocidades do mundo. Nós somos nova criatura. E Paulo entende isso, que a Páscoa, que a ceia do Senhor por Cristo nos tornou dessa maneira. Aí Paulo prossegue, para que sejais uma nova massa, glórias, assim como estais, sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Aleluia. E aleluia. Nós estamos no mundo, e é Pedro que diz, nós somos peregrinos, nós estamos de passagem, a nossa esperança está no céu. Nós acreditamos no estrugir da última trombeta. A igreja acredita que a qualquer momento a trombeta soa, e aqueles que morrerem em Cristo primeiro vão ressuscitar. Depois nós seremos transformados e subiremos para estar com o Senhor para todo sempre. Glórias a Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, glória a Jesus. Esta semana, eu fiquei muito feliz com Jesus. Fiquei mais crente. Quando eu digo fiquei mais crente, não é que a gente vai se desviar, não. Quando eu digo mais crente, acreditar mais naquilo que Deus fala conosco.
No passado nós criamos mais nestas coisas. Hoje está tão difícil você pregar e as pessoas crerem naquilo que a gente prega. Por quê? Porque nós estamos na época das facilidades, da comodidade. O pastor falava comigo, as pessoas antes vinham da Pitanguinha para aqui nos cultos do Farol a pé. Bebedouros subiam ladeiras glorificando a Deus para vir para o culto. Os irmãos do interior andam quilômetros, léguas para ir para o culto longe, debaixo de chuva, pisando em lama. Os raios cortam a abóbada celeste e o povo cantando, glorificando a Deus. Que chega na igreja, precisa limpar a calça, o sapato de lama. Hoje nós temos comodidade. Você sai, atravessa a rua, pega seu carro, vai para casa. Chega em casa, liga o ar-condicionado. Colchão D3, 33, 45, 50, 60. Você deita, dorme, ronca. Levanta pela manhã, água quente no chuveiro. Aleluia. Glória a Jesus. Não estou falando que isso é errado, não. Faça, aproveite. Usufrua desses bens. Mas nunca esqueça que a sua morada não é aqui. A sua morada é em cima, no céu. Esta igreja acredita no céu, vai para o céu. Nós vamos ver Jesus face a face. Nós vamos vê-lo e glorificarmos o nome do Senhor. Aleluia. Paulo está dizendo a massa velha. Aquilo que nós fazíamos e acreditávamos, já não fazemos mais. Por quê? Porque nossa visão espiritual mudou. O para-brisa foi limpo. Nós estamos enxergando além. Nós esperamos novos céus, nova terra, onde habita a justiça e a felicidade. Esse mundo vai ser transformado como elementos que se decompõem e que se renovam. Mas a nossa felicidade é que um dia haverá um reino de justiça, um reino de paz. Jesus vai reger a nação com mão de ferro, com o cetro da justiça. E nós não vamos ver mais corrupção, roubalheira, nada. Nós vamos ver justiça, glória. E todas as nações reconhecerão e dirão: louvado seja o Cordeiro de Deus. Glórias a Jesus. Aleluia, aleluia. Ceia é uma festa. Jesus está vivo, ressuscitou, está sentado à destra de Deus, que há de vir julgar os vivos e os mortos. Ele vai vir buscar a sua igreja, glórias a Jesus. Aí Paulo disse: nós não temos mais a massa velha. Jesus não recalchutou a gente, irmãos. Ele não fez remendo. Ele nos fez uma nova criatura. A Bíblia diz: quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Aleluia. É a única coisa que fica nova e não fica mais velha. É o homem interior. Paulo diz aos Gálatas: enquanto este homem se corrompe, se consome, envelhece e fenece, o nosso homem interior, cada dia ele se renova, se renova. Não precisa de botox, neutrox, não precisa nada. O homem se renova pela presença do Espírito Santo de Deus, que é da mão das novas criaturas que estão aqui nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Nova criatura. Aí Paulo vai prosseguir. Versículo 8 do capítulo 5. Por isso, irmão, só pode fazer festa
quem é nova criatura? Aleluia. Só pode sentir a presença de Deus quem é nova criatura. Só pode comungar, tomar a santa ceia, quem for nova criatura. Aí Paulo diz, por isso façamos a festa, não com fermento velho. Aleluia. As pessoas lá fora, para se alegrarem, precisa fazer eventos nababescos, coisas tremendas. Mas quem tem Cristo, quando faz suas festas, quando não tem condições, pãozinho de queijo, um refrigerante, um suco, e come, se alegra e glorifica o nome do Senhor. Aleluia. Quem se desprendeu das coisas velhas, nada nos atrai nesta vida. Você pode até achar bonito, mas não lhe completa, não lhe satisfaz. Aí Paulo diz, por isso façamos a festa, não com fermento velho, aquilo que você deixou lá atrás, o pacote cheio de coisas imprestáveis, nem com o fermento da maldade. Quando Paulo fala de maldade, não é só do ato, mas é do pensamento, do sentimento e da malícia, da maledicência. Mas com os ázimos da sinceridade e da verdade. Aleluia. Cheguemos, pois, a Cristo nesta noite, com toda a sinceridade de coração, dizendo para Ele, Senhor, eu não poderia estar aqui, mas o sacrifício de Cristo, teu Filho, na cruz do Calvário, entre dois malfeitores, me proporcionou estar aqui nesta noite, glorificando o teu santo e verdadeiro nome. Páscoa não é somente ceia, não é somente aqui. A nossa visão aqui é terrena, mas o nosso foco é lá em cima, é espiritual. Jesus disse, eu vou comer aqui, mas haverá um dia que nós vamos se encontrar todos juntos, aqueles que foram desde Adão, numa mesa grande, e nós vamos ceiar junto, e o nome do Eterno vai ser glorificado. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Então, que o sangue de Cristo nesta noite esteja aspergido nas ombreiras e na verga da porta. O Cordeiro Pascal é o símbolo de Cristo. Um cordeiro inocente derramou sangue para que a morte não chegasse até a nossa casa. E a morte não nos alcançou espiritual, porque o sangue de Cristo tem poder para perdoar todo o pecado. Nós temos vida e vida com abundância. Aleluia, aleluia. Nós temos a alegria do Espírito Santo. A gente canta, se alegra, a gente prega, a gente ouve, a gente sente a presença do Eterno. Não por causa de nós, mas por causa do sangue que foi aspergido nas ombreiras e na verga da porta. E nós estamos aqui nesta noite porque o anjo da destruição, esse mundo destruidor, passou por cima, e nós estamos aqui cantando o hino da vitória na presença do Senhor. Agradeça a Deus pela sua salvação, agradeça a Deus por enxergar a graça, agradeça a Deus porque Jesus te amou primeiro, agradeça a Deus porque o seu nome está escrito no livro da vida, agradeça a Deus porque você está vivo, agradeça a Deus porque você tem esperança de um dia estar com Cristo para todos sempre. Aleluia. Glórias a Jesus. Vamos banhar nossas mãos.
para ministrarmos os elementos da Santa Ceia. Aleluia. Amém. Vá se alegrando aí, em nome de Jesus. Você está aqui por causa dele, por causa do sangue de Cristo. Quero convidar toda a igreja para se colocar de pé. Aleluia. Na noite que Jesus foi traído, tomou o pão em suas mãos e deu graça e o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Pastor Geraldo, por gentileza, Correia, que dele vem aqui apresentar o pão em nome de Jesus. Logo após coral, na distribuição dos elementos do pão, louva ao Senhor. Amém. Maravilhoso Deus, eterno Pai, Oh, meu te Deus. agradecemos por esta mensagem que acabamos de ouvir. Oh, meu Deus. Pai bondoso, abençoa a tua igreja, o teu povo, Oh, meu que Deus. nesta sexta-feira se reúne aqui Oh, para meu Deus. relembrar O sangue, a tua sangue de morte Jesus, ali na cruz do Calvário. que verteu no Prepara Calvário nossos para corações perdoar nossos e ajuda-nos pecados. a vencer esses dias tão meu tenebrosos, Jesus. tão difíceis que estamos atravessando. Oh, meu Deus. Oramos agradecido. Aleluia. Deus de Abraão, Isaque e Jacó, pedimos a tua bênção. meu Deus. Em nome de Jesus, teu Amém. Filho amado, agora e para sempre. Aleluia. Amém, Jesus. Amém.